Em outro destaque internacional, agora as eleições americanas. A corrida das primárias republicanas não terminou oficialmente, mas sem um caminho claro para uma vitória de Nikki Haley, um confronto eleitoral entre os dois adversários se aproxima. Estamos a meses das convenções democratas e republicanas dos Estados Unidos, o momento em que cada partido revela oficialmente seu candidato presidencial. E a eleição de 2024 parece muito definida. A disputa entre Joe Biden e Donald Trump será única na história, no sentido de representar uma revanche entre o atual presidente e seu antecessor imediato. Quem fala um pouco mais sobre esse possível embate é o especialista em relações internacionais, Manuel Furriela. Professor, como sempre, obrigado pela presença aqui conosco na Jovem Pan. Boa tarde. Boa tarde. Tem alguma possibilidade de surpresa, professor, de que a eleição americana não seja protagonizada por Joe Biden e Donald Trump? Das primárias parece que não vai sair nenhuma surpresa. Parece que o ponto de interrogação nesse momento está sobre a candidatura de Donald Trump e os seus problemas, digamos assim, na justiça, não, professor? Exatamente. No caso dos democratas, a candidatura é de Joe Biden. Não houve a construção, nem sequer de alguma alternativa. É interessante isso, né? Porque geralmente os democratas eles têm várias opções à mesa e se consolida aquela mais viável, e a tentativa da reeleição sempre é o que é colocado à mesa. Neste caso, surpreendentemente, sempre foi Joe Biden o candidato, tem sido, e não há nenhuma outra possibilidade à mesa. No caso de Donald Trump, nós tivemos duas situações bem interessantes. A primeira é que surgiram alternativas, obviamente não tão fortes quanto a do próprio Donald Trump, mas você teve alternativas como candidatos que tinham ocupado cargos de governadores, mas candidatos fortes, candidatos com bastante prestígio em seus estados e que foram se perdendo no transcorrer do tempo. Então, as alternativas existiam, não tão fortes, como eu disse, como a de Donald Trump, mas elas se perderam e agora Donald Trump, em termos partidários, com certeza vai ser a escolha. E o que você tem que possa impedir a candidatura dele são os problemas, as questões que ele tem discutido na justiça, que não tem afetado o seu prestígio como candidato. Pelo contrário, né, Donald Trump, como um grande comunicador que é e como estrategista também que tem sido em relação à sua carreira política, ele se consolida como aquele que utiliza esses entreveros, esses problemas que tem para consolidar sua candidatura como sendo aquele que é perseguido ou que tentam impedir com que saia candidato. Então, essa parte ele constrói muito bem. Agora, as decisões judiciais, elas são aquelas que a gente não tem como prever até o momento. Pode surgir alguma que não permita com que ele saia candidato e podem até mesmo ser decisões em alguns estados. Esse é o único ponto que pode ser um desafio à sua candidatura, mas que, para ser sincero, eu também não acredito que venha acontecer. Né? Vai ser uma surpresa se a gente tiver uma decisão judicial que impeça a candidatura, mas é o ponto de interrogação no momento. De resto, são ambas candidaturas consolidadas em termos partidários e com bastante força política. E Donald Trump tem sido até agora aquele com mais potencial, inclusive, de vencer as eleições, já que Joe Biden não desfruta de índices altos de popularidade. Professor, Gustavo Segré também tem pergunta. Professor Furriela, bom dia, ou boa tarde, obrigado aí pelo seu conhecimento. O senhor está dando como certo que Biden vai estar dentro do páreo. Se a gente tivesse um filme americano, poderíamos denominá-lo Trump-Biden, a revancha. E dependendo do resultado, poderia ser Trump, o retorno. Mas eu ainda penso que existe alguma chance de que Michelle Obama entre pela janela ante a impossibilidade de Biden, seja por saúde, idade ou alguma desculpa que o Partido Democrata possa fazer. O senhor acha essa possibilidade como viável? O nome dela tem sido ventilado em vários momentos, até mesmo porque durante o governo do marido dela, ela foi muito popular, até mesmo em relação a ele em alguns momentos. É uma mulher inteligente, é uma mulher que tem consolidada
carreira, muito conhecida, inclusive no meio social, né, em relação também a grupos de discussão de política, Estados Unidos afora. Então ela é um nome forte, com certeza, mas eu acredito que mesmo assim não vai sair, até mesmo porque ela não tem construído uma trajetória ou não tem se consolidado como uma opção. O problema tem sido em relação ao próprio Joe Biden, com índices baixos de popularidade e como há uma dúvida em relação até mesmo ao vigor físico que ele teria para um novo mandato de 4 anos e primeiramente até enfrentando, né, uma campanha política que nos Estados Unidos ela é muito desafiadora. Esse é o ponto. O problema é ele, não o surgimento de opções. Mas no caso do Donald Trump, as opções tentaram se viabilizar e não conseguiram, porque Donald Trump tem bastante força. No caso dos democratas, a situação é inversa. O candidato mais forte, aquele que tenta se consolidar, é que está mostrando fragilidades. E talvez as fragilidades que ele tenha, no caso aí de Joe Biden, tragam à tona alguma alternativa. Mas, por enquanto, eu não acho que vai ser esse caminho. Acho que mesmo com as fragilidades, a candidatura dele vai ser a utilizada, porque mesmo com tantos problemas, foi a única que os democratas organizaram de alguma forma para o páreo. As alternativas, elas não foram preparadas para um caso de impossibilidade de Joe Biden. Então, quem trará a surpresa será ele, se ele não puder ser candidato, e não as alternativas. Agora, professor, queria me aprofundar nessa questão em que o senhor e o Segré resvalaram agora, a saúde do presidente Joe Biden, porque esse é um debate delicado, né? Um tema a respeito do qual, imagino, haja dentro da própria política americana um certo constrangimento a ser abordado, né? Uma dificuldade em se tocar nesse ponto, mas é algo presente, né? Tem viralizado, dia após dia, tem viralizado cenas do presidente americano, episódios de confusão mental dele, recentemente cometeu uma gafe, esqueceu o nome do presidente francês, aliás, citou um presidente francês já morto, dizendo que tinha se reunido com ele, trocou o nome do presidente do México com o presidente do Egito, enfim, tem uma sequência de episódios aí que levaram a esse questionamento sobre as condições físicas do Joe Biden para exercer a presidência dos Estados Unidos. Como é que isso está sendo tratado nas campanhas, professor? Do lado democrata, dos aliados, vendo essa situação tão delicada ali colocada, e os opositores pretendem explorar essa questão do lado republicano? Eu acho que os republicanos, sim. A gente sabe que Donald Trump, ele é muito assertivo nas colocações que faz, e durante a campanha ele vai usar também esse como um dos pontos no confronto com Joe Biden. Mesmo ele estando numa situação mais privilegiada no momento, pelo desgaste de Joe Biden, Donald Trump tem despontado, né, como sendo favorito aí nas próximas eleições, uma análise de agora, por óbvio, né? Mas, de qualquer forma, Donald Trump é muito assertivo, ele é muito combativo, ele é um opositor sempre difícil para qualquer candidato. Então, esse ponto, acredito que, com certeza, ele vai explorar, até porque há uma diferença de vigor entre os dois candidatos. Com todo respeito, obviamente, a Joe Biden, né, um político com uma carreira muito sólida. Acho que a gente também tem que sempre lembrar desse fator, grande conhecedor de questões, de problemas dos Estados Unidos, questões internacionais, mas o fato é de que não é de hoje que ele passa por esse tipo de situação, e ele é analisado em termos de se teria vigor propriamente para ocupar novamente a Casa Branca. Mas o interessante mesmo para mim não é que os opositores explorem isso é natural, ainda mais com Donald Trump do jeito que é, como eu falei, bem assertivo. Mas o ponto é que os próprios democratas deveriam ter feito uma autoanálise em relação a isso para eventualmente buscar uma outra candidatura. E não foi o que eles fizeram. Então fica a cargo dos opositores ganharem mais munição, mais esse argumento, ao invés dos democratas terem tentado construir uma situação ou de blindar Joe Biden desse tipo de crítica ou de buscar uma candidatura alternativa. Nenhuma das coisas tem sido feitas. Tem mais uma, Segré? Tenho sempre. Aproveitar o professor é muito válido para nós e para a nossa audiência. A situação de Trump não está sendo fácil. No dia 25 de março vai ter mais um processo contra ele habilitado, mas é uma situação penal. De qualquer maneira, pela lentidão normal até da justiça americana, não deve chegar prévio às eleições.
Mas e depois? São 34 processos contra o ex-presidente Trump. Isso não pode alterar, eventualmente, chegando no poder, a sua determinação para conduzir o país mais importante do mundo? Eu acho que em termos de... não, mas talvez possa ser um impeditivo de continuidade de exercício do cargo, né? Porque no sistema americano nós temos umas situações muito diferentes do Brasil. Uma muito peculiar, porque veja só, se fosse aqui no Brasil, por conta de nós termos a legislação que impede candidatos que tenham problemas ou condenações judiciais, né, de prosseguirem na candidatura, a nossa lei da ficha limpa, nós temos aqui, provavelmente ele não poderia ser candidato. Lá isso não existe. Por outro lado, as decisões judiciais, as ordens dos juízes, elas têm muito mais força aqui no Brasil por conta das imunidades serem vistas de outra forma. Então, há sim o risco, né, de ele assumir o poder e por conta de alguma questão, algum problema com a justiça, e caso venha uma condenação, ele ter dificuldades na continuidade do cargo. Isso está na mesa. Eu acho que acho que é improvável isso, porque, veja só, esses problemas que ele tem tido com a justiça têm alimentado a candidatura dele nesse discurso que ele bolou, muito bem feito, em termos de mostrar que haveria uma perseguição. Não estou dizendo se há ou não, estou dizendo que é um discurso de um grande comunicador que a gente não pode negar que ele realmente é. Pessoal muito inteligente em termos de organizar aí essas questões. Mas, efetivamente, condenações judiciais podem ser problemas para ele, tanto para prosseguir a candidatura, porque pode vir em algum estado que impeça que naquele estado ele seja candidato e aí ele não vai poder ser candidato no país, como propriamente para exercer o mandato. Mas eu acho que um pouco aqui, viu, Segre, eu acho que essas questões elas se desaquecem um pouco a partir do momento que você tem alguém eleito. A gente queira ou não queira, a justiça em qualquer país, ela também segue um pouco o clima do momento. Então agora há uma série de questões envolvendo ele em relação à justiça e caso saia vitorioso, eu acho que desaquece um pouco também. Muito bem, aí a análise do professor Manuel Furriela, especialista em relações internacionais, sempre com a gente aqui na Jovem Pan. Obrigado, professor. Um bom final de semana, até a próxima. Bom final de semana.